Meus caros, boa noite. Vamos lá, retomando as nossas atividades. Hoje nós vamos falar a respeito de condição termicar. Peço desculpas pelo atraso. Artigos 121 a 137 do Código Civil. Enquanto eu falo com vocês, excepcionalmente hoje eu estou gravando aqui a aula para que essa aula possa ser disponibilizada para os alunos do primeiro A da parte da manhã que ficarão prejudicados por força da palestra da próxima sexta-feira pela manhã. Os senhores todos estão convidados, desde logo, quando o ministro do STF, Alexandre Moraes, estará presente na nossa instituição, tá bom? Então, peço um pouquinho da paciência de vocês, uma vez que hoje não vou ficar circulando pela sala, vou ficar aqui um pouco mais concentrado na cadeira. Bom, artigo 121 a 137, condição termo em cargo. Vão me seguindo, por gentileza, pelos slides aí que já lhes foram proporcionados. Artigo 121, pois não. Dúvida? Alguém falou? Não? Não? Ana, está com o código aí? Mas, meu Deus, ninguém trouxe o código aí? Como? Ah, trouxe? Pega aí. Tainara, não é isso? Tainara, por gentileza. Artigo 121, trouxe também? Calma, não precisa ficar bravo. Vamos fazer uma dupla. Ela leu um artigo, você leu uma. Maldade. 121, por gentileza, Tainara. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Muito bem. Agora nós estamos retomando, não sei se vocês se recordam, de uma espécie de esquema que eu passei aqui na parte direita da nossa lousa, isso ainda na aula de número 12, e eu dizia que o negócio jurídico pode ser analisado sob 3 planos diferentes: os planos da existência, da validade e da eficácia, que no âmbito do plano de existência nós falamos em elementos cerne e elementos completantes. Os elementos cerne são aqueles que se demandam em toda e qualquer espécie de exteriorização de vontade, são 7. Declaração, forma, tempo, lugar, objeto idôneo, finalidade negocial e circunstâncias negociais. E há também os chamados elementos completantes, que são aqueles que se exigem em situações excepcionais, como a forma escrita para os testamentos e também a entrega quanto aos contratos reais. Superado o plano de existência, ou seja, o suporte fático é suficiente, se todos os elementos estão presentes, nós avançamos em direção ao plano da validade, onde falaremos a respeito de requisitos ou pressupostos de validade, que também podem ser genéricos ou específicos. Aí, estando diante de todos os pressupostos ou requisitos necessários, o suporte fático, além de suficiente, é também eficiente. Vai dizer, apto a produzir todas as consequências no plano da eficácia. E aí eu dizia a vocês, naquela apresentação inicial, que no plano da eficácia, os efeitos normalmente acabam surgindo de maneira automática no momento em que determinado acontecimento é reconhecido como juridicamente relevante. Mas existe a possibilidade de nós alterarmos o momento em que esses efeitos despontarão, ou às vezes é possível até fazer com que esses efeitos que foram produzidos a priori venham a ser cessados precocemente, por meio do emprego de expedientes que já são conhecidos dos senhores. Vocês já ouviram falar com o professor Elcio Madeira em condição, termo e encargo, muito provavelmente. Só que é curioso, porque o professor Elcio, quando trabalhou esses assuntos com vocês, provavelmente falou a propósito dos chamados elementos acidentais do ato jurídico. Eu vou falar a respeito dos mesmos assuntos, mas a terminologia vai ser um pouco diferente. Me acompanha aqui com o cursor nesse primeiro slide. Eu não vou falar em elementos essenciais, naturais ou acidentais. Eu vou falar em fatores de eficácia do negócio jurídico. Mas nós estamos aqui a considerar exatamente os mesmos objetos. Aliás, nisso os senhores precisam tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes, o professor Elcio e eu falaremos a respeito dos mesmos assuntos, utilizando terminologia diferente. E às vezes nós falaremos de assuntos parecidos, mas diferentes. Não apenas no que diz respeito à terminologia, mas também diferentes quanto aos sentidos. Por exemplo, vou lhes fazer uma pergunta. Isso o senhor já tem condição de responder, pelo menos de acordo com o direito romano. O locatário, ele tem posse ou ele tem detenção da coisa por ele locar? Detenção, é isso? A resposta é depende. Por que depende? Se quem faz a pergunta é o professor de direito romano, sem dúvida, ele tem a detenção ou possessos naturais. Agora, se quem formular a pergunta for o professor de direito civil, vocês vão estudar isso no terceiro ano, o professor Marcelo Benacchio. Para o direito moderno, o locatário não tem a mera detenção, ele tem a verdadeira posse. É uma modalidade específica de posse chamada de posse direta. Então, guardem isso, porque a brincadeira que eu faço com posse e detenção, ela é didática num sentido bem específico.
tomem cuidado sempre com quem formula a pergunta, porque às vezes a resposta aceitável ante um examinador é uma resposta inaceitável ante outro examinador. Quando o professor de Direito Civil pergunta, o locatário, ele é possuidor ou detentor? O professor de Direito Civil deve receber como resposta possuidor. Já o professor de Direito Romano deve receber como resposta detentor. Então, tomem cuidado quando eu e o professor Elcio abordarmos as mesmas matérias, os mesmos assuntos. Às vezes haverá uma abordagem bastante similar, às vezes haverá alteração quanto à terminologia empregada e às vezes haverá alteração quanto ao sentido. Neste caso da condição termo em cargo, é só alteração terminológica no mais das vezes, mas fica desde logo observado isso por senhores. Uma outra observação importante, em matéria de fatores de eficácia do negócio jurídico, é muito possível e aliás muito provável que em prova eu pergunte a vocês o que se entende por atos puros. Puxa, professor, mas é muito possível que isso seja perguntado? Não, não é possível. Possível eu morrer hoje na volta para casa. É provável que... Não que eu morra. Bom, será que é provável que eu morra hoje na volta? Não sei, mas que eu pergunte a vocês na prova o que se entende por atos puros, isso é muito provável. O que se entende por atos puros? São aqueles atos inconciliáveis, incompatíveis com o emprego desses elementos que nós estamos estudando na aula de hoje. Então, eu não posso empregar condição com os atos puros. E o que são atos puros? Eu trago aqui a vocês nesse segundo slide 5 exemplos. 3 deles são exemplos em que existe incompatibilidade entre o conteúdo do ato puro e a condição. E nos outros 2 exemplos, os últimos, existe uma incompatibilidade estrutural entre a condição e as espécimes que nós vamos analisar. Então, por exemplo, primeira hipótese. Não se pode utilizar condição para uma modalidade de ato puro chamado de aceitação ou renúncia a direitos hereditários. Imagine que, por exemplo, meu avô venha a falecer, meu pai é premoriente, então o herdeiro seria o Estevão, mas o Estevão precisa dizer se aceita a vocação na sucessão do seu avô ou precisa dizer se renuncia. Se eu renunciar à vocação sucessória relacionada à herança do meu avô, quem terá direito de aceitar no lugar da minha estirpe não serei mais eu, porque eu me afastei voluntariamente, será o meu filho. Mas meu filho só pode manifestar interesse quanto àquela sucessão depois do Estevão dizer que não quer, que não tem interesse no acervo hereditário do seu respectivo avô. Aí o bisneto vai ser convocado. Agora imaginem só, diante daquela situação, o Estevão diz, aceito a herança do meu avô desde que o Corinthians se torne campeão brasileiro no final do ano 2018. Ficaríamos numa situação de impasse até que o campeonato se encerre e não apenas os meus interesses estariam, em certa medida, a balançar, a depender da futuridade da incerteza, não, mas os interesses também dos outros herdeiros, do meu eventual filho, que talvez pudesse ter expectativa de herdar alguma coisa do seu respectivo bisavô. Então percebam que numa situação como essa, o direito das sucessões proíbe que a aceitação ou a renúncia ao acervo hereditário esteja vinculada a uma incerteza típica da condição. E isso não é exclusivo do direito das sucessões. Comigo vocês estudaram na aula de número 6 os direitos de personalidade. Vamos imaginar que um parente precisa de um transplante de fígado. Já foram efetuados todos os exames de compatibilidade. Eu posso efetuar a doação de parte do meu fígado. Fui convencido, o médico mostrou um PowerPoint interessantíssimo, de que não vai haver nenhuma espécie de prejuízo para mim. Ora, e o Estevão? Você vai doar, Estevão, a parte do seu fígado para o futuro transplantado? Aí o Estevão diz, dou desde que o Corinthians seja campeão brasileiro no final do ano 2018. Vamos deixar de lado o juízo de valores que se possa fazer a respeito de uma manifestação como essa. O sujeito não quer doar, ou vai doar ou não a parte do seu corpo para alguém que dele carece, a depender do desfecho de um campeonato de futebol. Realmente não parece que o Estevão seja um portador aí de um juízo perfeito. Mas deixando isso de lado, vejam, nós estamos falando aqui daquilo que existe de mais importante em matéria de direitos e deveres no âmbito do direito civil. São chamados direitos de personalidade. Direito à vida, direito à integridade física, direito à integridade psíquica, direito à honra, direito à intimidade, à vida privada. São direitos tão importantes que correspondem à interface entre direito civil e os direitos fundamentais que vocês estão estudando, professor Denise Awad, professor Luiz Guilherme, professor Thaís, professor Renata.
Esses direitos, dada a sua magnitude do ponto de vista contenutístico, eles não podem ser objeto de atos que eventualmente os limitem, mas estejam atrelados à incerteza típica de uma condição. Vou doar? Pois bem, dou imediatamente, mas sem nenhuma espécie de dependência do resultado de uma partida de futebol ou de um determinado campeonato. Se quiser, posso doar, inclusive antes da doação, posso voltar atrás no que diz respeito àquele ato de disposição voluntária. Mas esses atos, por estarem vinculados a direitos de personalidade, são incompatíveis com a incerteza das condições. Terceira hipótese, também por incompatibilidade de conteúdo. Atos típicos de direito de família. Estevão, você vai se casar com a Beltrana? Me caso se o Corinthians for campeão brasileiro. Você vai reconhecer o filho? Vai adotar a criança? Dependendo do resultado do campeonato de futebol, aí eu decido que vou adotar a criança ou vou reconhecer a paternidade. Embora do ponto de vista técnico isso fosse possível, do ponto de vista dos valores que são tomados em consideração, imagine depender o seu reconhecimento de paternidade ou a sua adoção do desfecho de uma partida de futebol. Isso é verdadeiramente inaceitável, pelo menos segundo o juízo do nosso legislador. Então, por incompatibilidade de conteúdo, essas três ideias, essas três espécies de núcleos não podem ser condicionados jamais. Atos relacionados a direito de família, atos relacionados a direitos de personalidade e atos relacionados à aceitação ou renúncia de herança, porque são incompatíveis com uma incerteza prolongada. Mas, além desses, eu trago a vocês também nesse segundo slide 2 exemplos de atos que não podem ser condicionados, mas aí por incompatibilidade estrutural. Quer dizer, mesmo que o legislador não tivesse nenhuma espécie de repulsa à utilização irrestrita da condição, esses 2 atos finais aqui não poderiam ser condicionados porque seria uma espécie de contradição nos próprios termos. Que atos seriam esses? Bom, os atos fatos, de que nós falamos na aula de número 12, e também os atos em sentido estrito. Vocês se lembram dos atos fatos? Eu peço a vocês que voltem em casa a análise que eu fiz do artigo 104 do Código Civil no comecinho desse segundo semestre. O que eu dizia? Eu dizia que existem determinados comportamentos humanos que são tomados em consideração, sobretudo à vista da materialidade das condutas que lhes desejam. Então eu dei a vocês 3 exemplos. Alguém que acaba se assenhoreando de um determinado celular, por exemplo, no canteiro central da Anchieta, uma ocupação. Eu dei também o exemplo do achado de tesouro ou da invenção. Ou então, aquele que cria uma determinada obra de arte, trabalhando matéria-prima em parte própria e em parte alheia, a especificação. São 3 exemplos de atos fatos. E ali, a vontade é absolutamente relevante para que os efeitos venham a se produzir, venham a se contar. Por que isso se verifica nessas situações? Porque nos atos fatos, mais importante do que a vontade, mais importante do que o querer do sujeito, é a conduta material por ele encampada. É por isso que eu disse que nos atos fatos, um absolutamente incapaz não precisa estar representado, um relativamente incapaz não precisa estar assistido. Ora, se eu não preciso de vontade, se eu não preciso de consciência para a prática de um ato fato, quanto mais para customizar a produção dos efeitos. Olha, os efeitos não vão se produzir agora, eles vão se produzir daqui a 6 meses. Ou, não vão se produzir de imediato, mas apenas se o Corinthians for campeão brasileiro ao final do ano 2018. Seria impensável. E a mesma coisa se diga com relação aos atos jurídicos em sentido estrito. Muita atenção quanto a esses atos. Esses atos eles vão ser estudados por mim na aula de número 18. Então, uma análise um pouco mais cuidadosa e miúda, só vou pedir a vocês no 4º bimestre, na prova do 4º bimestre, mas recapitulem aquilo que nós já tínhamos abordado. Então, eu dizia assim: eu sou obrigado a me casar até o final da minha vida ou posso permanecer solteiro? Posso permanecer solteiro. Eu sou obrigado a fazer testamento ou posso permanecer a me intestar toda vez da minha vida? Posso também permanecer sem fazer testamento. Então é tudo a mesma coisa. Não é. Porque o testamento eu decido fazer ou decido não fazer, então a minha vontade se move no sentido da facção testamentária, ponto 1, mas a minha vontade pode ir mais longe. Respeitados os limites estabelecidos pela lei, a minha vontade determina inclusive como os meus bens serão distribuídos para depois da minha morte. É lógico que alguns limites existem. Se eu tenho descendentes, ascendentes, cônjuge, eu não posso dispor de mais da metade do meu patrimônio, mas isso vocês vão ver com o professor Rodrigo Gago, nosso diretor. Quanto ao casamento, não.
A minha vontade ela tem um poder limitado, porque realmente eu posso permanecer solteiro até o final da minha vida. Agora, decido que vou me casar, não sou obrigado a fazê-lo. Só que no momento em que eu decido me casar, os efeitos pessoais do casamento não são aqueles pretendidos por mim, mas são aqueles impostos pela lei. A minha vontade ela é simplesmente um elemento desencadeador da produção dos efeitos do ato em sentido estrito. Então, como a minha vontade não controla que efeitos serão produzidos a partir daquela manifestação de vontade, na mesma medida, a minha vontade não pode interferir para sobrestar a produção desses efeitos, para determinar a sua extinção antecipada. Então, todo funcionamento técnico típico de uma condição ou de um termo é incompatível também com os atos jurídicos em sentido estrito. Então, se eu perguntar a vocês na prova, e é possível que pergunte, digo, aliás, que é provável que eu pergunte na prova de vocês, o que se entende por atos puros são aqueles que são incompatíveis com a utilização de elementos como a condição. E o que é a condição? Nós vamos estudar agora. É um elemento acidental do negócio jurídico, diriam os romanos, eu diria a vocês, é um fator de eficácia do negócio jurídico, que subordina os seus efeitos à superveniência de um evento futuro e certo ou incerto. Vocês já tiveram isso com o professor Elcio. Certo ou incerto? Vão googlinhar alguma coisa e acham que inventaram a pólvora, né? É um evento futuro e incerto. Então, Corinthians vai ser campeão brasileiro no final do ano 2018. Estou falando de condição ou de termo? Estou falando de condição. Não sei se será campeão ou não. A minha morte é um evento futuro incerto ou um evento futuro incerto? A minha morte é um evento futuro incerto? Certo ou incerto? Isso é importante para mim. Certo? Eu vou morrer? É uma pegadinha, eu vou trabalhar isso com vocês ainda hoje. A minha morte é certa quanto à sua superveniência, mas, em linha de princípio, é incerta quanto ao momento em que se dará. Se fosse eu um condenado à morte, não apenas a minha morte seria certa, como a data da minha morte também seria antevisível. Isso é importante porque vocês verão comigo mais à frente ainda na aula de hoje, que o termo pode ser incerto quanto ao momento da superveniência do evento. Mas na condição, a incerteza é mais ampla. A incerteza atinge a própria superveniência daquele acontecimento futuro. Então, tomem cuidado. Condição é a cláusula ou o fator de eficácia do negócio que subordina os efeitos da declaração de vontade à superveniência de um evento futuro e incerto. Aqui tomem cuidado porque a minha posição pessoal a respeito das condições é um pouquinho diferente da posição adotada por alguns doutrinadores que são usados por vocês nas aulas. Então, muitos de vocês usam, por exemplo, o professor Carlos Roberto Gonçalves. Eu respeito, muito embora discorde em muitos pontos do professor Carlos Roberto. Vejam, é muito frequente que se fale em duas acepções do termo condição. Então, assim como eu falo em carteira, vejam só, eu falo, alguém pode mostrar uma carteira? Há aquele que me mostra o objeto de guardar dinheiro e aquele que aponta o objeto em que vocês estão sentados. Puxa, de que carteira eu estou falando? Qual o sentido correto de carteira? Eu preciso contextualizar. Se o moço está saindo da sala e falou, olha, sua carteira caiu no chão, é lógico que eu estou falando do objeto de carregar dinheiro. Ninguém tem dificuldade de compreender. Porque as acepções de carteira são bem distintas uma da outra. No que diz respeito à condição, há que se tomar cuidado, porque quando o legislador fala em condição, às vezes ele está se reportando à cláusula, ao fator de eficácia, que subordina os efeitos à superveniência do evento futuro incerto, e é a acepção que mais me interessa, e às vezes o legislador fala em implemento da condição. O que seria a condição? Seria a condição evento. Então eu digo, o professor Elcio entra aqui e diz, Estevão, me doa a sua biblioteca? Eu digo, Elcio, te dou a minha biblioteca desde que o Corinthians seja campeão brasileiro no final do ano 2018. Quando o Corinthians se sagra campeão brasileiro no final do ano 2018, a isso se costuma dar o nome de evento, ou para alguns, condição evento. Então tomem cuidado que para alguns doutrinadores a palavra condição tem duas acepções, ora a de cláusula, de fator de eficácia, ora a de evento. Daqui por diante, até o final da aula, eu só vou me reportar à condição quando estiver falando da cláusula, do fator de eficácia. Quando estiver falando do acontecimento, da ocorrência, eu me reportarei à expressão evento tão somente. Mas o legislador não é tão rigoroso assim, como nós veremos mais à frente, tá bom? Bom,
Diante da leitura que a Tainara fez, não é isso? Fez do artigo 121 do Código Civil, primeira observação que nós precisamos fazer: só se considera condição aquela espécie de engenho da vontade, alguma coisa que tenha sido criada pela vontade humana, e não alguma coisa que tenha sido forjada pelo próprio legislador. Eu me explico. Se eu perguntar ao moço da rua agora, vou tomar um ônibus, aí eu olho para o sujeito que está do meu lado, o ônibus não chega, falo, você sabe o que é uma condição? Ele diz, não sei. Ah, vou te explicar. Condição, fator de eficácia, negócio jurídico, subordina seus efeitos à superveniência de evento futuro incerto. Aí o sujeito, de uma obviedade imensa a sua definição. Aí, bom, mas agora eu tenho uma pergunta a fazer. Aí ele, pois não. Vamos supor a seguinte situação, abre aspas, o Estevam, abre aspas, eu, Estevam, instituo o Caio como meu herdeiro universal, apenas e tão somente se Caio sobreviver a mim. Fecham-se aspas. Pergunto, eu estou diante de uma condição, numa hipótese como essa, sim ou não? O sujeito do ponto de ônibus vai dizer, claro que sim. E eu falo, por que claro que sim? Ele vai dizer, tem duas alternativas, professor. Ou você morre antes do Caio e o Caio não recebe nada, e outra alternativa é que você morra antes do Caio e o Caio vai se tornar seu herdeiro. Se você morre antes do Caio, o Caio é seu herdeiro. Se você morre depois do Caio, ele não recebe nada. Então, não sabemos se o Caio vai sobreviver a você ou não. É uma condição. Realmente, aparentemente, eu estou aí diante de uma condição, mas não é uma condição em sentido técnico. É aquilo que nós costumamos chamar de conditio iuris. O que é conditio iuris? É aquela espécie de imposição que não deriva da minha vontade, mas deriva da própria natureza de determinados institutos jurídicos. Então, não é uma peculiaridade do meu testamento que o Caio será meu herdeiro apenas e tão somente sobreviver a mim. Não, todo e qualquer herdeiro testamentário só será herdeiro testamentário se sobreviver ao testador. Não adianta ele estar vivo no momento que o testamento foi feito, ele precisa estar vivo no momento que o testador morre. Mas isso não só no meu testamento, isso em toda e qualquer espécie de disposição de última vontade, de disposição causa mortis. Quando essa espécie de exigência acaba sendo feita não pelo Estevam, não pelo Caio, não pelo Mévio ou pelo Tício, mas quando se trata de uma exigência generalizada, uma imposição criada pela própria legislação, aí se dá o nome de condição, de conditio iuris, de condição de direito. E a isso não se dá o nome tecnicamente de condição em sentido estrito. Então, por exemplo, Caio vai ser favorecido por mim com o usufruto. Se eu digo, instituo Caio como meu usufrutuário apenas e tão somente se o seu usufruto se extinguir, na pior das hipóteses, com a sua morte, fecham-se aspas, eu não estou criando absolutamente nada de diferente daquilo que é o típico de toda e qualquer espécie de usufruto. Não existe a possibilidade do direito do usufrutuário ultrapassar a vida do usufrutuário. Ele não pode passar para os seus herdeiros, porque é um direito de natureza assistencial. Então não é uma criação da vontade do Estevam repousado, é algo que depende da própria natureza do instituto. Isso dá o nome de conditio iuris. E a conditio iuris não é uma condição em sentido técnico. Por que ela não é? Acompanhem aqui, porque existem 3 requisitos indispensáveis a toda e qualquer espécie de condição. São esses. Primeiro, voluntariedade, depois futuridade e finalmente incerteza. Se eu digo, e fiquem atentos, quando eu menciono exemplos dentro dos slides, é sinal de que esses exemplos vão ser importantes para vocês no futuro próximo, hein? Vejam lá no comecinho do slide. Conditio iuris, que o herdeiro sobrevive ao testador. Estou diante de uma exigência não do meu testamento em particular, mas de toda e qualquer espécie testamentária. Quando essa sujeição não deriva da vontade do declarante, mas dos contornos do próprio instituto jurídico provocado, aí nós estamos diante de uma falsa, de uma aparente condição. Primeiro requisito, então, tem que ser uma criação da vontade. Eu tenho que fazer a prova dos 9 e experimentar retirar aquela exigência para saber se o instituto permanece aceitável, se a disposição permanece aceitável. Por exemplo, o Estevam diz, instituo o Caio como meu herdeiro, ainda que o Caio venha a falecer antes de mim. Puxa, é possível esse tipo de criação? Não, não é possível esse tipo de criação, porque é da essência da instituição testamentária que o herdeiro sobreviva à pessoa do testador, tá bom? Primeiro requisito, então, tem de ser uma criação voluntária, não pode ser uma imposição legal. Em segundo lugar, é indispensável que essa subordinação dos efeitos à superveniência de evento futuro incerto
seja alusiva ao evento futuro, não pode se voltar ao evento passado. Imaginem que aqui ao meu lado está o Caio. O Caio diz assim: professor, eu queria a sua biblioteca. Eu digo: pois bem, estou disposto a doar a minha biblioteca a você. Vamos fazer o seguinte: eu te dou a minha biblioteca se o São Paulo tiver ganho do seu adversário a última partida que disputou no Campeonato Brasileiro. Eu sou um completo desinformado em matéria de futebol. E o Caio, da mesma forma, não sabe se o São Paulo ganhou ou perdeu. Nesse caso, nós estamos diante de uma condição, nós estamos diante de uma incerteza. Tanto eu quanto ele, nenhum de nós sabemos qual foi o resultado do jogo de São Paulo. Aparentemente estaríamos diante de uma condição, mas não estamos. Por quê? Porque é da essência da condição aludir ao evento futuro. Na verdade, aqui nós temos duas possibilidades. Ou o São Paulo já ganhou do seu adversário e o Caio já é o proprietário feliz da minha ex-biblioteca, ou então o São Paulo não ganhou, empatou ou perdeu e a biblioteca continua pertencendo à minha pessoa. Mas não havendo esta pendência típica da condição nós não estamos a tratar. E em terceiro lugar, o acontecimento precisa ser incerto. Se o acontecimento for certo, ainda que não se saiba exatamente quando ele se verificará, é o caso da morte do Estevão, por exemplo. Então Caio vende ao Tício a sua biblioteca e o Tício diz: mas quando você vai entregar? Ele diz: na data da morte do professor Estevão. Aí nós estamos diante de um termo incerto, porque o Estevão vai morrer, só que não sabemos exatamente quando. Condição, a sujeição ao evento futuro incerto. Eu não sei se aquele evento se verificará ou não se verificará. A aprovação de vocês na minha matéria é termo ou condição? Isso, com o coração pensem que é um termo, tá? Mas do ponto de vista técnico, calcem as sandálias da humildade e digam: é uma condição, mas lutem para que se torne um verdadeiro termo. Conseguem compreender? No termo, então, é absolutamente inevitável a produção daquele evento futuro. Eu não costumo fazer menção a autores nas transparências do curso, mas excepcionalmente nessa aula de número 14, eu faço questão de mencionar que o professor Francisco dos Santos Amaral Neto, da Federal do Rio de Janeiro, professor muito querido por mim, ele esteve na minha banca de doutoramento, ele diz que além dos requisitos da futuridade, da incerteza e da voluntariedade, outros 3 requisitos seriam indispensáveis para que eu estivesse diante de uma autêntica condição. Então, o acontecimento futuro mencionado, incerto, engendrado pela vontade, ele também precisaria ser possível, física e juridicamente, precisaria ser lícito e precisaria derivar não exclusivamente da vontade de um dos envolvidos, não poderia ser puramente potestativo. Eu vou trabalhar isso com vocês daqui a alguns instantezinhos, mas antes de mais nada, eu já faço questão de deixar claro. Com todo o respeito devido ao professor Francisco Amaral, que é o maior especialista do Brasil em matéria de condições, ele tem uma belíssima, uma brilhante tese de doutorado a respeito das condições no direito civil brasileiro, então ele é o papa no assunto. Mas, com respeito devido ao professor Francisco Amaral, me parece que os 3 elementos indispensáveis para toda e qualquer condição são esses 3 mencionados pela doutrina mesmo: futuridade, incerteza e voluntariedade. Os outros não pode derivar da vontade exclusivamente, tem que ser lícito, tem que ser possível. Isso é indispensável para que a condição seja válida. Ela será uma condição, mas se ela não atender esses 3 requisitos, ela será uma condição inválida na forma dos artigos 122 e 123. Nós já vamos analisar esses artigos. Então vamos falar da classificação das condições, onde tudo isso vai ficar um pouquinho mais claro. Artigo 122. Só que eu esqueci seu nome, por gentileza. Por gentileza, como é seu nome? Tiago, pode proceder à leitura de 122? Não fica bravo, Tiago. E Tainara, você já prepara o 123, não fique bravo. 122, por favor, mas agora vai ser uma leitura aos solavancos, né, de pouquinho, porque eu vou interromper de instante em instante. 122, por favor. São lícitas, em geral, todas as condições... Um minutinho só. Então, realmente nós vamos no passo de tartaruga. Em regra, toda e qualquer espécie de subordinação dos efeitos de uma declaração de vontade ao evento futuro incerto, todas essas subordinações, em princípio, são lícitas. Só não serão quando uma das 5 hipóteses do artigo 122 do Código Civil se verificar. Quais hipóteses são essas? Então, uma de cada vez. Vamos lá. São lícitas. A ordem pública ou os bons costumes. Então, aqui nós já temos 3 hipóteses em que existe ilicitude da condição. Quando ela contraria a lei, primeiro exemplo. Então eu digo: olha, Caio, te dou a minha biblioteca se você matar
o Beltrano, ou se você roubar, se você praticar um ato ilícito, aí existe uma infringência direta e frontal contra determinada norma. Não precisa se tratar de um crime, mas de um ato ilícito. Então eu digo, fulano, te dou a minha biblioteca desde que você infringe o seu dever de fidelidade com o seu cônjuge. Claro, estou diante de uma condição ilícita por contrariedade à lei. Na segunda hipótese, contrariedade à ordem pública. Aí eu preciso que vocês façam interface entre a minha disciplina e a disciplina de direitos fundamentais, de direito constitucional. Por exemplo, dou ao fulano a minha biblioteca desde que ele mude de religião. Esse ato que poderia parecer admissível em outros tempos, hoje é absolutamente intolerável, porque eu estou, de maneira oblíqua, cerceando, influenciando de maneira absolutamente inaceitável a liberdade de crença religiosa de uma pessoa. O sujeito é confessadamente ateu. Aí eu digo, ficará com a minha biblioteca desde que assuma qualquer convicção religiosa. Eu estou afrontando a liberdade de convicção religiosa da pessoa, inclusive a liberdade de não ter religião alguma. Então aí o atentado não é frontal contra a lei, mas é um atentado contra a ordem pública, contra o sistema jurídico como um todo. E inclusive atentado, uma violação aos bons costumes. Aqui fique claro. A prostituição, ela é um ato que não se deve considerar ilícito penal em linha de princípio. Não, a prostituição não é um crime. O que é crime é o ato de empresariar a prostituição, o chamado rufianismo. Agora, no momento em que eu acabo incentivando alguém, por exemplo, a violação do dever de fidelidade, a prostituição, claro que eu estou atentando contra os bons costumes, pelo menos no que diz respeito a esse Código de 2002, e não nos esqueçamos que o Código de 2002, mas o projeto é de 1975, então é um projeto bastante datado. Então, a despeito do questionamento que se pode dirigir à noção de bons costumes nos dias atuais, nós teríamos também aí alternativa, uma outra possibilidade para considerar uma condição ilícita. Mas não é só, nós temos ainda outras duas hipóteses no próprio artigo 122. Então, contrariedade à lei, à ordem pública, aos bons costumes. Seguindo. Entre as condições de defesa se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Aqui nós temos as condições perplexas e também as condições puramente potestativas. O que são condições perplexas? São aquelas que nos deixam no estado de completa estupefação, nós não sabemos como nos comportar. Imagine o seguinte, se eu nomeio Caio como meu herdeiro universal, o que é um herdeiro universal? É aquele que vai receber todo o patrimônio do defunto depois da abertura da sua sucessão, depois da sua morte. E como é que o Estevão institui Caio como seu herdeiro universal? O Estevão diz o seguinte, abre aspas, instituo o Caio como meu herdeiro universal, a fim de que receba o meu patrimônio, se e apenas e tão somente se a minha sucessão for inteiramente regulada exclusivamente pela lei. Fecha-se aspas. Aí o aluno começa, fala, puxa vida, eu acho que eu não dormi bem essa noite, acho que eu não almocei direito, não tomei meu lanche. Porque o que acontece é o seguinte, se a sucessão de Estevão for regulada inteiramente pela lei, não vai ser regulado em nada pelo testamento e o Caio não vai receber nada. Então, quando a produção do evento futuro incerto acaba subtraindo o negócio jurídico de todos os seus respectivos efeitos, a esse tipo de condição, que é nula, vocês vão ver na forma do artigo imediatamente subsequente, mas nesse caso a condição é chamada de condição perplexa. E tomem cuidado, qual a palavra mais importante do final desse artigo 122? Puxa, grifem, e não precisam grifar fisicamente, mas se quiserem, grifem inclusive fisicamente. A palavra mais importante desse final do artigo 122 é a palavra puro. Por quê? Porque no Código Civil de 16 se dizia que eram consideradas ilícitas as condições que sujeitassem a produção dos efeitos ao arbítrio de uma das partes. Hoje se fala em puro arbítrio de uma das partes. Porque a vontade de um dos envolvidos pode ser, sim, determinante para a produção dos efeitos, para o desencadeamento dos efeitos da declaração de vontade. Mas não é admissível que a simples vontade do sujeito venha a determinar a produção desses efeitos. Vejam, eu digo, Caio, você vai receber a minha biblioteca desde que o Corinthians seja campeão brasileiro no final do ano 2018. Não há como o Caio interferir nesse evento, decidindo se o Corinthians vai ou não vai ser campeão brasileiro. Depende do mero acaso. A isso dá-se o nome de condição casual. Mas, às vezes, o Caio tem o poder de interferir na verificação desse evento futuro incerto. E a isso se dá o nome de condição potestativa. O problema é que, às vezes, o grau de interferência do Caio é relativo.
Então eu digo assim, Caio, te dou a minha biblioteca desde que você colhe grau em Direito até o ano de 2022. É claro que se ele se desinteressar pelo direito, se ele não gosta de direito, a vontade dele é determinante, no sentido que ele não vai receber biblioteca alguma. Agora, se ele fala, não, eu quero a biblioteca, vou estudar direito, não basta a sua simples vontade. Ele precisa também estudar as matérias, precisa fazer os trabalhos, precisa concluir o trabalho de conclusão de curso. Então, a produção desses efeitos deriva não apenas da vontade dele, mas em certa medida do acaso. Essa espécie de condição é chamada de condição simplesmente potestativa, e ela é admitida pelo direito brasileiro. Por quê? Porque a verificação desse acontecimento, dessa ocorrência, não decorre do puro arbítrio da parte, depende da sua vontade, mas também depende em certa medida do acaso. Agora, a cláusula si voluere, Caio, te dou a minha biblioteca se você quiser, ou Caio, te empresto tal importância, se você me devolve se quiser, aí nós estamos diante de uma condição meramente potestativa ou puramente potestativa, e esta condição é considerada uma condição ilícita e nula na forma do artigo 123, que nós vamos estudar logo na sequência. Então tomem cuidado, 5 são as hipóteses de condições ilícitas: aquelas que violam a lei, violam a ordem pública, violam os bons costumes, as condições perplexas, que privam o ato de todos os seus respectivos efeitos, e também as puramente potestativas. Vamos voltar a isso daqui a alguns instantes. Tainara, agora eu vou precisar da leitura do artigo 123 caput, inciso 1º e do 124. Inciso 2º, 3º e 123 vamos deixar para depois. Por gentileza, me ajude, por favor. Validam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1º. As condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Vejam, aqui é importante isso, inclusive, para efeitos de estudo para a prova. Quando nós estamos diante de uma condição impossível, mas suspensiva, o regime jurídico é o do 123, inciso 1º. Se elas forem resolutivas, o 124. Por gentileza, 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Vejam, o que é uma condição impossível? Condição impossível é aquela em que a produção dos efeitos da declaração de vontade está sujeita a alguma espécie de obstáculo intransponível. Esse obstáculo intransponível pode ser um obstáculo fático ou um obstáculo jurídico. Então, por exemplo, digo ao meu aluno, Caio, te dou a minha biblioteca desde que você consiga tocar a lua mantendo os pés no chão. Bom, aí estou diante de obstáculo físico intransponível. Outro dia um aluno levantou a mão e quem ia puxar no tapete? Não é possível. Ele, professor, mas e se eu cerrar as minhas pernas e fizer uma viagem interplanetária e tocar a lua? Puxa vida, realmente não está preparado para uma pessoa de tamanha má fé, como o meu aluno, que estaria disposto a perder as próprias pernas só para o meu exemplo e para o vinagre. Mas, pois bem, aí eu digo, te dou a minha biblioteca, desde que você consiga tocar a lua, mantendo as pernas no chão, só que sem cerrá-las. Pronto, aí sim, estou diante de uma condição físico ou juridicamente impossível? Fisicamente impossível. O que é uma condição juridicamente impossível? Aí temos que tomar cuidado, porque os manuais de direito civil pelos quais vocês estudam, às vezes acabam confundindo impossibilidade jurídica com ilicitude. Quando eu digo, fulano, te dou a minha biblioteca se você violar uma regra de trânsito, matar alguém, roubar alguém, estou diante de uma condição ilícita. Uma impossibilidade jurídica está relacionada a determinados canais criados pelo direito e que precisam ser respeitados. Eu digo assim, Caio, te dou 10 mil reais desde que você consiga homologação de sentença estrangeira no STF. Ele vai conseguir isso, sim ou não? Não. Mas por quê? Porque não se admite homologação de sentença estrangeira no direito brasileiro? Se admite, mas o canal não é o STF. Desde a emenda constitucional 45 de 2004, é o STJ. Então ele jamais vai conseguir uma homologação de sentença estrangeira no STF, mas por quê? Porque o caminho criado pelo direito acaba sendo diferente daquele que eu engendrei na minha manifestação de vontade. Mas obter homologação de sentença estrangeira não é ilícito nem aqui. Bom, vamos falar daqui, eu não conheço o direito da China. Consegue compreender a situação? Então cuidado, porque um dos mais conhecidos manuais de direito civil acaba dando como exemplo de objeto, né, de condição fisicamente, juridicamente impossível, um exemplo que a meu ver me parece ser de condição ilícita, tá bom? Bom, agora
entendi, professor, a diferença entre impossibilidade física e jurídica. Bom, mas vocês precisarão compreender que as consequências de uma condição impossível, física ou juridicamente, se suspensivas são umas e se resolutivas são outras. Condição suspensiva, já adiantando ao que eu vou observar no próximo slide, é aquela em que a verificação do evento futuro incerto é o elemento desencadeador da produção dos efeitos da manifestação de vontade. Então, enquanto o Corinthians não for campeão brasileiro ao final do ano 2018, o contrato de doação entre mim e o professor Elcio já foi celebrado, mas a biblioteca ainda não é dele. Eu preciso aguardar o desfecho do campeonato. Na condição resolutiva, a coisa é diferente. Eu digo assim, professor Elcio, Estevão, me doa a sua biblioteca? Eu digo, Elcio, te dou imediatamente a minha biblioteca. Mas, se o Corinthians for campeão brasileiro ao final do ano 2018, a doação se terá por inteiramente desprovida de efeito. Nesse caso, a verificação do evento futuro incerto não é que ela desencadeia os efeitos, não, ela estanca, ela faz cessar os efeitos que até então tinham sido produzidos. São efeitos meramente precários. Então tomem cuidado, porque nessa segunda modalidade de condição, na condição resolutiva, caso o evento ao qual eu esteja fazendo alusão seja um evento impossível, física ou juridicamente, só a condição é afetada e a doação se tem por absolutamente intacta. Então eu doei para o professor Elcio a minha biblioteca, só a condição acaba sendo atingida. Então eu digo assim, Elcio, Estevão, me doa a sua biblioteca? Eu falo, te dou a minha biblioteca, mas a biblioteca voltará para mim, a doação se considerará sem efeito, desde que o meu aluno toque a lua, mantendo os pés na própria terra. Bom, nesse caso, como eu estou diante de uma condição resolutiva impossível, somente a condição é retirada da declaração de vontade, mas a doação permanece intacta. O proprietário feliz da biblioteca é o professor Elcio Madeira. Se, todavia, estivermos diante de uma condição suspensiva, Elcio, te dou a minha biblioteca apenas e tão somente se o meu aluno conseguir tocar a lua mantendo os pés no chão, aí não apenas a condição acaba sendo atingida, a condição é nula, artigo 123, e o próprio negócio em que ela está inserida também é fulminado de invalidade. Isso porque o legislador assim estabeleceu no artigo 123 do Código Civil. Tudo bem? Muita atenção com relação a essas diferentes consequências, porque isso tem cara de pergunta de prova. Já estou avisando, depois não digam que eu não avisei que isso cairia na prova, tá? Agora vejam aqui, terceira classificação. Sob perspectiva classificatória e quanto à origem do evento, as condições podem ser casuais, potestativas e mistas. O que é uma condição casual? Depende exclusivamente do acaso e não da vontade dos declarantes. É o exemplo que eu dei a vocês. A biblioteca pertencerá ao professor Elcio apenas e tão somente se o Corinthians for campeão brasileiro ao final do ano 2018. O Elcio não tem como interferir na produção desse resultado. Depende pura e exclusivamente do acaso. Quando, todavia, é importante a manifestação, a vontade de uma das partes e o acaso simultaneamente, aí nós estamos diante de uma condição simplesmente potestativa. E essa é admissível sim. Caio, vou te doar a minha biblioteca desde que você se forme em Direito até o final do ano de 2022. Eu preciso da vontade dele de concluir o curso de Direito, eu preciso também que ele consiga superar o obstáculo das provas. Se estivermos, todavia, diante da exclusiva vontade, já vimos, é uma condição meramente potestativa ou puramente potestativa e essa não se admite. Tomem cuidado com as condições mistas, porque as condições mistas, elas derivam da vontade de um dos declarantes e também de um acaso específico, que corresponde à vontade de um terceiro qualificado. Por exemplo, o fulano de tal, o Caio, diz assim, Estevão, te dou a minha biblioteca desde que você se case com a Gisele Bündchen. Bom, então, para que o evento futuro incerto se verifique, o casamento entre Estevão e Gisele Bündchen se produza, eu dependo da vontade do Estevão, que não existirá neste caso, fique bem observado aqui para a câmera, tá bom? Não existirá neste caso. E a Gisele Bündchen, claro, ela terá muita vontade de se casar comigo. Conseguem compreender a diferença? Não é só a vontade do Estevão e o acaso. Este acaso é a vontade de um terceiro. Mas exatamente porque a vontade de um terceiro, que não se vincula tanto ao declarante quanto também ao declaratário, aí nós estamos diante de uma espécie de potestatividade simples especial. Por isso que se fala em condição mista. Virando aqui o slide, fiquem atentos ao fato de que condições suspensivas, então,
são aquelas cujos efeitos imediatos do negócio não despontam no momento da sua celebração, eles despontam apenas e tão somente após a eventual verificação do evento futuro incerto, e as condições resolutivas não, são aquelas em que os efeitos acabam sendo tolhidos caso o evento futuro incerto se verifique. Tomem cuidado, porque aqui nesse alvéolo eu faço questão de destacar que as condições puramente potestativas são as vedadas e as simplesmente potestativas não são. É aquilo que eu havia observado agora, da conjugação entre o acaso e a minha vontade. Só que uma observação que precisa ser feita é a seguinte: às vezes, uma condição que, num primeiro momento, seria de se considerar puramente potestativa e, portanto, ilícita, com o passar do tempo ela acaba sendo sanada, ela acaba sendo convalidada. É a chamada condição promíscua. Então, se os senhores puderem, anotem aí o que se entende por condição promíscua. Porque isso tem cara de prova, tem gente de pergunta de prova, apenas se eu estiver furioso com vocês. Então, se eu perguntar na prova o que é condição promíscua, já fiquem sabendo o que é, para não responderem errado, e já fiquem sabendo também que eu estou provavelmente furioso com vocês, porque é o tipo de pergunta que eu jamais faria na prova. A condição promíscua é aquela que inicialmente seria se considerar puramente potestativa, mas com o passar do tempo, ela vai se tornando simplesmente potestativa. Professor, eu não entendi. Um exemplo é bem elucidativo nesse sentido. Imagine o seguinte: um aluno diz assim para mim hoje é dia... Que dia é hoje? 27 de agosto. Ele diz o seguinte: professor, eu te dou 10 mil reais desde que até o final do ano de 2018, num dia depois da sua aula, você caminhe aqui pela Rua Java, chegue ao poste que existe na esquina entre a Java e a Lucas Nogueira Garcês e simplesmente encoste naquele poste. Puxa vida, mas que coisa mais boba, é lógico que eu consigo fazer isso até o final do ano, nem que eu fosse muito ocupado. Seria essa uma condição puramente potestativa, porque depende só da minha vontade, não tem nenhum obstáculo sério a ser transposto. Eu vou perder meu tempo indo até a esquina? Não, se acontecer puramente potestativa, eu já sei que ela é ilícita, artigo 122, e já sei que ela é nula e o negócio, a oferta de doação também seria contaminada, 123. Então o Estevão não sai daqui, mas para lugar nenhum. Só que daí, olha só que coisa boa, eu tenho um AVC. Não, professor, ter um AVC não é uma coisa boa. Calma, se eu não morrer, pode ser bom sim, eu estou precisando de dinheiro. O que acontece, professor? Bom, o AVC eu sofro hoje. E aí? Eu vou aos poucos me recuperando. Aquilo que seria exclusivamente dependente da minha vontade, diante da malatia, diante da doença por mim experimentada, desse acontecimento por mim sofrido, é claro que aquilo chegar, alcançar o poste da esquina entre a Java e a Lucas Nogueira Garcês já não depende só da minha vontade. Depende da seriedade com a qual vou encarar a bendita da fisioterapia, depende de obstáculos que agora transcendem a minha exclusiva vontade. Então, até o final do ano de 2018, aquilo vai realmente me dar trabalho para conseguir cumprir essa determinada tarefa. Então, hoje, que eu estou bom de saúde, estou bem de saúde, melhor dizendo, seria uma condição puramente potestativa, ilícita, nula e a oferta de doação seria contaminada. Mas, até o final do ano de 2018, aquilo que em um primeiro momento seria de se considerar uma condição puramente potestativa, graças a alguma intercorrência, pode se tornar uma condição simplesmente potestativa, quando depende da minha vontade, claro, caminhar para a direita e não para a esquerda, mas também superar determinados obstáculos que originalmente não existiam. Então tomem cuidado, a condição promíscua é uma condição puramente potestativa que deixou de ser e, portanto, todas as suas consequências acabam sendo submetidas a um regime todo peculiar. Bom, no que diz respeito ao funcionamento da condição puramente potestativa, vamos ao artigo 125. Por gentileza, 125. E aí, já prepara o 130 também. 125, por favor. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico, a condição suspensiva, enquanto esta não se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Pois bem. Então vamos imaginar o seguinte: professor Elcio diz, Estevão, me doa a sua biblioteca, hoje é dia 27 de agosto, eu digo, Elcio, te dou a minha biblioteca se e apenas então somente se o Corinthians for campeão brasileiro. No dia
10 de dezembro de 2018. Vamos imaginar que o campeonato vai terminar no dia 10 de dezembro de 2018 e a disputa vai para a última rodada. Então, até o dia 9 de dezembro de 2018, ninguém sabe quem vai ser campeão. E aí, professor? E aí que, então, até o dia 10 de dezembro, a biblioteca é minha, porque essa doação está submetida a uma condição suspensiva. Antes do dia 10 de dezembro, a biblioteca ainda permanece a mim, pertence a mim, permanece comigo. Só que daí, hoje está bastante frio, não está, moçada? E o que eu resolvo fazer para aquecer o meu final de inverno? Eu resolvo que todos os dias à noite em casa eu vou queimar um exemplar da minha biblioteca na lareira. Afinal, estou com muito frio, os gatinhos não podem ficar passando frio. Quem vai ficar furioso com isso? O professor Elcio. Aí ele olha para mim e fala, você não pode fazer isso. Eu falo, eu posso. Ele, não, você não pode. Eu posso. Porque a doação está sujeita à condição suspensiva. Enquanto não se verificar efeito futuro incerto, a biblioteca é minha e com ela eu faço o que eu bem entender. Tem algo que o professor Elcio possa fazer contra mim? Sim ou não? Tem. E eu fico magoado que tem e vocês me respondem que não. Por quê? Porque no começo da aula de número 12, eu tinha pedido a vocês para que em casa estudassem a diferença entre expectativa de direito, direito eventual, direito futuro e direito adquirido. No direito eventual, eu dizia, o suporte fático já começou a se formar, mas ele ainda não se formou completo. A norma jurídica ainda não incidiu. Direitos não foram incorporados ao patrimônio de eventuais beneficiários. E olha só que interessante, normalmente o titular do direito eventual nada pode fazer, porque direito adquirido não tem. Mas, artigo 130. O que estabelece o artigo 130, por favor? Ao titular de direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Então, o professor Elcio ainda não é proprietário, mas se o Corinthians for campeão brasileiro no final do ano 2018, ele será proprietário. Só que se eu continuar nesse ritmo frenético de destruição da biblioteca que ainda é minha, no final das contas, no dia 10 de dezembro, não vai haver mais um exemplar a ser entregue ao professor. Por isso, ele pode tomar medidas de natureza conservativa, medidas de natureza provisional, medidas de natureza cautelar. Tomem cuidado, eu fico furioso com isso. Há quem ache e quem pense que medidas de natureza cautelar só importam ao direito processual. Não, aqui no artigo 130 é uma espécie de cautela material. O direito material atribui ao professor Elcio a possibilidade de proibir, de obter judicialmente o reconhecimento de que Estevam estará proibido de queimar esses exemplares todos os dias, porque caso o Corinthians saia campeão brasileiro, nenhuma espécie de livro poderá ser entregue ao donatário. Tudo bem? Mas então fiquem atentos, não houvesse essa regra do artigo 130, o professor Elcio estaria de mãos atadas, porque nas condições suspensivas, enquanto o evento futuro incerto não se verifica, o adquirente, na verdade, não se tornou titular de absolutamente nada. Nas condições resolutivas a coisa funciona de maneira diferente, como nós veremos logo na sequência. Mas antes disso, Tainara, ficaram faltando os dois incisos do artigo 123 do Código. Leia novamente o caput do 123 e os incisos 2º e 3º, por favor. Invalida os negócios jurídicos que são subordinados. Segundo, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Então, a causa ilicitude que estava no artigo 122, aquelas 5 possibilidades que nós vimos há pouco, tem como consequência a nulidade não apenas da condição, mas também dos negócios jurídicos em que elas estão inseridas. Inciso 3º. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Então eu digo, Caio, vou te doar a minha biblioteca desde que o João seja o melhor aluno da classe ao final do ano. Só que, por curiosidade, nós temos 4 ou 5 Joões dentro da sala. Aí, como é que nós vamos saber se o evento futuro incerto vai se verificar? A qual João o Estevam tinha se referido? Então, nesse caso, se for incompreensível a condição, se nós não pudermos saber a que se reportava o declarante, realmente estamos diante também de uma condição nula e a consequência será a nulidade da declaração de vontade em que ela estiver inserida. Bom, quanto à técnica de funcionamento das condições suspensivas e resolutivas, é importante analisar também outros 3 artigos, 126, 127 e 128. Mas, por favor, fiquem atentos aqui aos slides, tá? O 126 diz respeito à condição suspensiva, 127 e 128 à condição resolutiva. 126, por favor, vamos lá. Se a
alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendente esta, fizer quanto àquelas novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem compatíveis. Vamos imaginar o seguinte, seguindo aqui pelos canetões, pelos copos d'água, como de costume. Hoje, dia 27 de agosto, eu dou ao professor Elcio a minha biblioteca, mas digo que essa doação só produzirá os seus efeitos se o Corinthians for campeão brasileiro ao final do ano, dia 10 de dezembro de 2018. Pronto, aqui. Só que daí a 3 dias, dia 30 de agosto de 2018, o Estevão doa a biblioteca a um outro sujeito. Só que essa segunda doação não está relacionada a nenhuma espécie de condição. Dou pura e simplesmente a minha biblioteca. Essa segunda doação ou a primeira haverá de prevalecer caso o Corinthians saia campeão ao final do ano de 2018? Puxa, agora nós estamos diante de um problema. Porque nós temos 2 donatários, os 2 querem ficar com a biblioteca, o evento futuro incerto só se vai verificar em dezembro, sendo que o segundo donatário recebeu uma doação por simples agora, no finalzinho de agosto. Puxa, e agora? Quem ficará com a biblioteca? O primeiro donatário, o professor Elcio, ou o segundo donatário, o Caio? O primeiro donatário, o professor Elcio. Por quê? Porque embora o evento futuro incerto tenha se verificado no dia 10 de dezembro de 2018, o implemento dessa condição tem efeitos retroativos à data em que a declaração de vontade se produziu. Então, não importa a data em que o evento futuro incerto se desencadeie e se verifique, importa a data em que as declarações de vontade se produziram. Uma no dia 27, outra no dia 30. A do dia 27 prevalece. A posterior, com ela incompatível, não vai produzir efeitos. Ah, professor, mas e se você tivesse vendido para o Caio no dia 30? Ainda assim, mesmo o negócio sendo oneroso, sendo o negócio posterior, ele é prejudicado pelo implemento da condição com ele incompatível. Puxa, professor, mas espera aí. Se no dia 30 você vendeu a biblioteca para o Caio desembolsou o dinheiro, e aí ele vai perder a biblioteca? Vai. O professor Elcio vai ficar com a biblioteca na qualidade do donatário, porque implemento é retroativo. Puxa, mas eu acho injusta essa solução. Calma, vocês não têm que achar injusta. Por quê? Porque realmente a biblioteca vai ficar com o professor Elcio, o Caio terá experimentado aquilo que em direito a gente chama de evicção, então alguém investiu contra algo que lhe tinha sido alienado, e ele poderá demandar a restituição da importância por mim recebida e eventuais perdas e danos. Não quer dizer que simplesmente aquela espécie de implemento da condição que favoreceu o Elcio vai deixar o Caio a ver navios. Não, ele não ficará com a biblioteca, mas terá direito à restituição de tudo aquilo que desembolsou e, eventualmente, a indenização pelos seus prejuízos experimentados. Fiquem atentos a isso, tá bom? O implemento da condição tem eficácia retroativa, retrooperante, tá? Quanto à condição resolutiva, a coisa funciona de maneira diferente. Por quê? Antes do implemento da condição suspensiva, ninguém tem absolutamente nada. Mas no que diz respeito à condição resolutiva, o sujeito já é titular de direito. Artigo 127, por favor, o que diz o 127? Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Então vamos imaginar, é por isso que eu estou dando sempre as mesmas datas, para facilitar essa espécie de modificação dos exemplos com os quais eu estou trabalhando hoje, tá? Então, o Estevão doa, desde logo, imediatamente para o professor Elcio Madeira a sua biblioteca, mas diz, caso o Corinthians seja campeão brasileiro no final do ano 2018, aí esta doação cessará os seus efeitos, ela terá por inexistente. Bom, aí eu estou diante de uma condição resolutiva. Se o Elcio quer doar a biblioteca por ele recebida, se ele quer vender a biblioteca por ele recebida, se ele quer alugar a biblioteca por ele recebida, ele pode fazer, porque ele já é imediatamente proprietário. Só que ele é proprietário precário, vamos dizer assim. O direito que ele recebe é um direito passível de se resolver, caso o evento futuro incerto se verifique. Isso ele sabe, e todo aquele que vier adquirir um direito dele tem de ficar sabendo também. E aí, o que o professor Elcio faz logo depois de receber a biblioteca que eu doei? No dia 30 de agosto, ele aluga a biblioteca para o professor Helmut fazer uma pesquisa. E aí? Aí o professor Helmut continua pesquisando. Setembro, outubro, novembro.
Aí no começo de dezembro, o Corinthians é campeão. O Estevam diz, resolveu-se a doação. Eu voltei a ser o proprietário daquela determinada biblioteca. Nesse caso, o professor Elcio vai ficar triste. Natural que fique triste, mas aí vai para a cama chorar, que é lugar quente. E o professor Elcio também vai ficar triste, também vai ficar frustrado. Por quê? Porque ele estava estudando naquela biblioteca e a biblioteca voltará ao meu patrimônio. Ora, nesse caso, todos os eventuais direitos constituídos na pendência daquela espécie de situação acabarão cessando e o meu interesse prevalecerá. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: tá bom, o Elcio não continua sendo proprietário da biblioteca, o professor Helmut não continua sendo arrendatário, o Estevam vai ficar com a biblioteca. Mas e o tempo que o Helmut usou da biblioteca que tinha sido locada? Ele tem que pagar esse aluguel, sim ou não? Artigo 128 do Código. O que diz o artigo 128? Leia, porque tem duas partes e elas são bem diferentes. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Então, atenção, se o Corinthians se torna campeão brasileiro no final do ano de 2018, não tem jeito, cessa o direito do Elcio e cessa o direito do locatário Helmut. Mas, segunda parte. Mas, se aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição e contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da matéria. Muito bem, então é lógico que o professor Helmut utilizou a biblioteca que lhe tinha sido alugada durante os meses de setembro, outubro e novembro. Ele não pode se enriquecer à custa do prejuízo alheio. O professor Elcio alugou, ele não cedeu incomodado, ele não permitiu o uso gratuito. Então, já que o Helmut utilizou onerosamente aquela biblioteca, a justa remuneração terá de ser paga. Então, tomem cuidado com isso, porque nós estamos diante de uma espécie de obrigação ou contrato de trato sucessivo, de trato continuado, uma relação que se prolonga com o passar do tempo. E aí, os ditames da boa-fé determinam que o locatário, por exemplo, vai ter de pagar os aluguéis devidos durante esse período. Agora, depois que o Corinthians se torna campeão brasileiro, o direito volta para mim. Diga, qual a dúvida? O senhor já viu uma situação parecida na sua vida jurídica? Não, na verdade não é disposição tão frequente, mas é bastante possível sim, principalmente no que diz respeito a determinados negócios imobiliários. É muito importante, aí eu vou recomendar a vocês que façam análise dos artigos 1358 e 1358 e 1359 do Código Civil, estão mencionados aí no slide. A propósito da propriedade resolúvel. Então é possível sim. Eu dou alguma coisa para alguém, esse exemplo é interessante, Vanderlei. Eu dou um imóvel para uma determinada pessoa. Esta pessoa não cumpre um encargo, ela se mostra um donatário ingrato com relação a mim. O doador pode praticar a revogação da doação por ingratidão, mas aí o objeto doado já foi trespassado para um determinado terceiro. Esse terceiro vai ter o seu direito atingido, em linha de princípio. Dê uma olhadinha nos artigos 1358 e 1359 do Código Civil. É possível, muito embora frequente não seja. Diga. Tem uma situação de um prédio em Diadema, que é do INSS, que está sendo solicitado agora, que é um hospital. Sim. Se encaixa em algum desses artigos? Se encaixaria numa espécie de evicção. Na verdade, eu não conheço o caso concreto. Aí eu precisaria tomar pé do caso concreto para poder me pronunciar. Mas pelo que você está me falando, se trata de uma hipótese de evicção. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido, mas não tomei pé do caso completamente. Então aí eu prefiro pedir 24 horas para poder me pronunciar. Tá bom? Artigo 129, por gentileza. Atenção! Vamos, esse assunto é difícil. 129. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Então vamos imaginar o seguinte, um exemplo de prova. Não um exemplo para a prova, um exemplo de aplicação de prova. Vamos supor que a minha prova tenha 40 minutos de duração, a classe tem 60 alunos e o Estevam resolve que vai dar uma de estou muito seguro da minha prova. Aí eu digo o seguinte aos senhores, faço uma pequena aposta. Eu entrego a prova e digo, se metade dos alunos conseguirem resolver a prova em menos de 10 minutos,
a classe inteira recebe uma nota mínima de 7. Bem, aí vamos imaginar que os senhores recebem a prova, passados 5 minutos todo mundo percebe que a prova está insolúvel. A melhor nota que se vai tirar é 3 ou 4. O que os senhores fazem diante daquilo que eu tinha prometido? Falam, olha, pelo sim, pelo não, então vamos entregar todas as provas em branco, porque se mais da metade entregar em branco, a classe inteira tira 7. Se a gente for tentar disputar os pontos, a gente não vai conseguir isso. Nesse caso, os senhores terão direito a 7, sim ou não? A resposta é não, porque eu tinha feito uma promessa de que daria 7 para toda a classe se mais da metade da turma, ou pelo menos metade da turma, resolvesse a prova nos primeiros 10 minutos. Não é simplesmente entregar. Aquele que busca o implemento da condição, lançando mão para tanto da sua malícia, vai ter frustrado seu intento. É como se a condição não tivesse sido implementada. Mas vamos imaginar o contrário. O Estevão foi muito arrogante, achou que sua prova era muito difícil e fez a aposta. Só que daí, passados 8 minutos, já tem uma fileira de 30 alunos para entregar a prova. Aí eu olho e falo, meu Deus, eu devia ter dito 5 minutos, agora eu vou ter que dar 7 para toda essa moçada. E o que o Estevão consegue, ou pensa em fazer para evitar essa atribuição do ponto? O sujeito entrega, o Pedro vem entregar a prova e fala, não, mas você não colocou o seu nome à tinta, ou colocou o nome em tinta preta, tem que ser em tinta azul. Venho a criar obstáculos para tentar frustrar ou impedir o implemento da condição. Será que eu vou ter êxito nesse tipo de tentativa? A resposta não. Para todos os efeitos, eu, tentando frustrar maliciosamente o implemento da condição, serei mal sucedido no meu intento. Então, quando existe malícia daquele que busca impedir o implemento da condição, ou busca implementar maliciosamente a condição, esse sujeito que atua maliciosamente não será favorecido pelo sistema jurídico, tá? Vamos agora a respeito de termo. Diga lá, Pedro. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Claro, manda bala. Se no caso da condição resolutiva, Sim. deu a biblioteca para o professor Elcio, aí ele decidiu queimar os livros. Certo. E depois de voltar a propriedade para você. Certo. Você tem aquele mesmo direito? Não necessariamente. Se eu conseguir provar que o professor Elcio queimou os livros simplesmente para me prejudicar, porque via que haveria uma possibilidade substancial daquela espécie de biblioteca voltar para o meu patrimônio, aí sim, se ele se comporta abusivamente, eu posso sim tomar medidas no sentido de salvaguardar o meu direito, também com base no mesmo artigo 130. Agora, se o professor Elcio, por exemplo, está simplesmente usando a biblioteca e os livros são muito antigos, feitos de um papel vagabundo e o papel acaba se desfazendo, se existe uma deterioração natural, uma depreciação material do objeto, mas que não revele nenhuma espécie de comportamento abusivo da parte dele, aí não tem jeito, eu não tenho nada a reclamar. Mas se ele atua maliciosamente, sem dúvida alguma, eu posso lançar mão da mesma espécie de regra, alegando que eventualmente o evento futuro incerto pode se verificar, vai deixá-lo triste, mas vai me fazer bastante feliz. Bem observado, tá bom? Vamos lá, termo, artigos 131 a 135. Vamos começar com o artigo 131. O término inicial suspende o exercício, mas não a aquisição de direito. Agora eu vou fazer uma pergunta aos senhores e provavelmente vocês vão responder de maneira que me desagradará. Mas o momento de errar agora, para não errar no dia da prova. Imagina o seguinte, eu tenho uma mensalidade da escola, recebi o boleto da escola para eu pagar. Vencimento no próximo dia 5. Eu já sou devedor da escola, sim ou não? Sim ou não? Sim? Como assim? Não me torno devedor no dia 5? Não, muito bem, acertaram. Eu já sou devedor desde logo. Se eu pego o boleto e vou ao caixinha automático e tenho que efetuar o pagamento do boleto, eu vou conseguir efetuar o pagamento, porque eu já sou devedor e a instituição já é minha credora. O que não existe é obrigação de minha parte, o que não existe é pretensão por parte da instituição. Ela não consegue me compelir a efetuar o pagamento. Até lá eu não posso ser amolado. Mas é isso mesmo. O termo não impede a aquisição de um direito, ele impede apenas e tão somente o exercício de um direito. Exatamente porque corresponde a um fator de eficácia que subordina os efeitos da declaração de vontade à superveniência de um evento futuro e certo. Então essa é a primeira diferença. No que diz respeito ao termo, eu já estou diante de alguém que é titular de direito, sim. Às vezes não é titular da exigibilidade natural. Nós vamos trabalhar isso daqui a alguns instantes.
Quanto à classificação, o termo pode ser, à primeira vista, certo ou incerto. Eu tinha dado o exemplo da minha morte e o exemplo do vencimento da mensalidade. Vencimento da mensalidade, estamos diante de um termo certo. Então já se sabe exatamente quando o credor poderá demandar o devedor o pronto pagamento. Termo incerto, a data da minha morte, não se sabe exatamente quando ela se verificará, mas que ela vai se verificar, isso é absolutamente inevitável. Segunda classificação que se pode fazer, assim como nós falávamos em condição suspensiva, nós falaremos em termo inicial, quando o termo suspende o exercício de uma determinada prerrogativa. Assim como nós falávamos em condição resolutiva, nós falaremos em termo final, quando a superveniência do acontecimento futuro e certo acaba impedindo, acaba estancando os efeitos que se produziram até então. E às vezes nós estamos diante de uma situação na qual haverá um termo inicial e um termo final. Contrato de locação foi celebrado hoje, terá por termo inicial o dia 1º de setembro de 2018 e perdurará durante o prazo, o intervalo de 30 meses. Findos os 30 meses, então estaremos diante do chamado termo final ou termo extintivo. Tomem cuidado, porque aqui na parte final do slide eu destaco a diferença entre termo essencial e não essencial. Isso tem cara de pergunta de prova. O que é o termo essencial? É aquela situação na qual, descumprida a obrigação no prazo estabelecido, a consequência é o inadimplemento absoluto. Então, se eu contrato alguém para entregar um bolo de casamento, esse bolo de casamento é entregue 2 dias depois, eu vou ficar comendo o bolo de casamento por causa da vida? Isso me é absolutamente desinteressante. Quando é imprescindível para o adimplemento de uma obrigação que ela venha a ser cumprida no prazo, cumprida fora do prazo, o credor não se mostra satisfeito, aí nós estamos diante de um termo essencial. Agora, se eu vou pagar aqui na tesouraria da faculdade a minha mensalidade, atrasou uma semana, mas estou disposto a pagar o principal, mais a multa, mais os juros. Será que o pessoal da tesouraria vai se recusar a receber? Não, porque estou diante de um termo não essencial. O pagamento impontual, o pagamento moroso, ele é aceitável. Ele dá ensejo ao chamado inadimplemento relativo, que é o pagamento ou cumprimento retardado, o cumprimento imperfeito da obrigação. Mas não se trata de uma hipótese de inadimplemento absoluto. É importante porque no caso do inadimplemento absoluto eu posso rejeitar o cumprimento impontual da prestação. No caso do inadimplemento relativo, essa possibilidade não haverá. Bom, prazo é o intervalo compreendido entre o termo inicial, diz a quo, e o termo final, diz a quem. Aí, para falar a respeito de prazo, nós temos 4 artigos do Código Civil. Então, na sequência, artigo 132, 133, 134 e 135. 132, primeiro. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Cuidado, porque a contagem do prazo na vacatio legis segue um regime. No caso da vacatio legis, eu conto a data da publicação da norma e um dia após o encerramento do prazo, a norma entra em vigor. Aqui a sistemática é diferente. Eu excluo o dia do início, começo a contar no dia seguinte e incluo o dia do vencimento. Se o último dia do prazo é o dia 18, no próprio dia 18, até o final do expediente bancário, eu tenho de efetuar o pagamento do quanto é devido, tá bom? Parágrafo 1º. E se cai em feriado o último dia do prazo? Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Isso, mas apenas então somente no caso do vencimento, no último dia do prazo, então, caindo em feriado. Isso não quer dizer que não se contam os dias corridos. Para a contagem de prazo em direito civil, eu conto não apenas os dias úteis, mas todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. Quando o prazo se encerra, tem por último dia um feriado, aí o pagamento pode ser feito até o dia imediato, primeiro dia útil subsequente. Meado, o que diz o artigo 132, parágrafo 2º? Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. É uma interpretação autêntica, aqui para evitar, principalmente em contratos agrícolas, né, quando se estabelece pagamento em meado de mês, puxa, mas meado é o 15º, fevereiro seria o 14º dia, para evitar qualquer espécie de dissídio, então se estabelece que sempre será o 15º dia, mas se trata de uma regra dispositiva. Se no meu contrato estabeleço que será o 15º dia ou 14º, a vontade das partes haverá de prevalecer. Parágrafo 3º, por gentileza. Os prazos de meses e anos expiram no dia
de igual número do dia início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Então, se a alocação é firmada pelo prazo de 1 ano, celebrada hoje, no dia 27 de agosto, então, durante um ano imediatamente subsequente, nós teremos a alocação vigente. E aí, extingue-se o contrato no dia de exata correspondência. Agora, às vezes, não existe exata correspondência. Vamos imaginar que o contrato de locação foi celebrado no dia 30 de agosto, agora, e perdurará por 6 meses. 30 de setembro, 30 de outubro, 30 de novembro, 30 de dezembro, 30 de janeiro, mas não tem 30 de fevereiro. Não tem problema. Primeiro dia útil, imediatamente subsequente, 1º de março. Parágrafo 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Quando eu celebro um contrato e dou ao sujeito prazo de 5 dias, só começamos a contar esse prazo amanhã. Mas quando eu dou ao sujeito 24 horas para entregar o bolo, bom, então nesse caso, começamos a contar desde o momento da celebração da vença, minuto a minuto. Artigo 133, prazos, caso eles possam ser contados de maneiras diferentes, em favor de quem eles serão contados, do credor ou do devedor? Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e, nos contratos, em provento do devedor, salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Normalmente, o prazo sempre se conta da maneira mais interessante ao devedor. Então, quando alguma espécie de financiamento é celebrado e se estabelece que eu tenho um prazo, sei lá, de 30 meses para efetuar o pagamento ou de 30 dias, se conta o prazo da maneira mais favorável a quem deve. Se eu, Estevam, conseguir todo o dinheiro daquela operação e pretendo liquidar o financiamento antecipadamente, preciso praticar aquilo que se costuma chamar de amortização. Será que eu posso fazer? Bom, vamos esquecer um pouquinho a legislação consumerista que vocês vão estudar com o professor Arthur Rolo no 5º ano do curso de graduação. Em regra, o Estevão pode se livrar daquele financiamento, daquele empréstimo antecipadamente, porque o prazo é estabelecido a benefício do devedor. Agora, às vezes, pode ser interessante para o credor receber na data estabelecida em contrato. Não receber antes, por quê? Porque ele quer receber não apenas o principal, monetariamente atualizado, mas também os juros. Então, se estiver estabelecido no contrato, por exemplo, empresarial, que o pagamento tem que ser feito naquela data exata e não pode ser feito antes, nesse caso a amortização estará vedada, tá? Mas não havendo nada nesse sentido, então se presume que o devedor não pode ser importunado pelo credor antes de escoar o prazo, mas se ele quiser se liberar antecipadamente pode fazer. E no âmbito testamentário, vocês vão ver no 5º ano, que o herdeiro é quem efetua o pagamento dos legados, aquele que é favorecido por uma disposição singular. Então, se no testamento do Estevão eu digo que Caio, herdeiro, vai pagar o legado a Tício em 30 dias, será que são 30 dias úteis ou 30 dias corridos? Havendo a possibilidade de entendermos de uma das duas formas, então nós estaremos diante de 30 dias 30 dias úteis, porque teria aí o meu herdeiro um pouquinho mais de tempo para cumprir a incumbência derivada dessa disposição de última vontade, dessa disposição causa-mortes. Artigo 134, por favor. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazos, são exequíveis? Exequíveis. Exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Muito bem, em regra, se eu vou cortar o meu cabelo, o sujeito diz, pois bem, são tantos reais. No momento em que chegamos a um acordo, posso exigir imediatamente que o corte de cabelo venha a ser feito. Agora, se eu estou dando uma aula a vocês, imediatamente recebo um telefonema, olha, você precisa dar uma palestra em Santos. Poxa, mas eu estou em São Bernardo, eu posso até me deslocar o mais rápido possível, mas não posso terminar essa aula e estar em Santos imediatamente. Se o local é diverso, ou então fui contratado para atualizar a obra do Ponto de Miranda, puxa, eu não consigo atualizar imediatamente, preciso de tempo para me desincumbir dessa tarefa. Havendo necessidade de tempo para a execução da tarefa ou para o deslocamento, lógico que esse direito não pode ser exigido, não pode ser exercitado pelo credor de maneira imediata. Artigo 135, para fecharmos a parte de termo. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Pois bem, no que couber, porque em alguns casos, realmente, se o objeto, o evento futuro incerto ou o evento futuro incerto se mostram ilícitos,
Obviamente que tudo aquilo que eu observei a vocês a respeito da condição ilícita vai afetar o termo da mesma forma. Agora, no que diz respeito à incerteza, que é própria da condição, mas não é própria do termo, uma regra como a do artigo 130 que nós acabamos de analisar, não pode ser utilizada para a disciplina do termo. Então, tomem cuidado, porque às vezes o legislador faz lança mão dessas regras remissivas, e a gente precisa saber aquilo que é exclusivamente adotado em matéria condicional e aquilo que pode ser também adotado para a disciplina do termo. Para encerrarmos, encargo ou modo, artigo 136 e 137. 136, por favor. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício de direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Pois bem, o encargo ou modo, corresponde a uma restrição ao alcance de uma liberalidade, um ato de benemerência. Então, ele pode ser acoplado a uma disposição entre vivos, uma doação, uma disposição de última vontade, como, por exemplo, um legado. Eu dou para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo um imóvel. Bom, estamos diante de uma doação pura e simples. Agora, eu posso doar à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo um determinado imóvel para que venha a ser construído nesse imóvel, para que venha a ser construída uma biblioteca, para que venha a ser construído um anfiteatro. Nesse caso, eu estou restringindo o alcance dessa liberalidade na medida em que o donatário não pode fazer o que bem entender com o objeto recebido. Então ele recebe, mas ele não está inteiramente desembaraçado a propósito daquilo que pode fazer com o bem que passa a integrar o seu patrimônio. Esse é um exemplo de encargo que vocês vão estudar comigo agora, nesses dois artigos, e já devem ter estudado talvez com o professor de Direito Romano. Então, primeira observação que eu faço, diz respeito a atos de benemerência ou liberalidade, doações ou legados no âmbito do direito das sucessões. Segunda observação importante, existem certas expressões que normalmente apontam ou para uma condição ou para um legado. Então, nesse slide eu menciono para vocês. Desde que apenas são expressões que denunciam que provavelmente estou diante de uma condição. Para que dou o imóvel para a construção de uma biblioteca, com a obrigação de construir uma biblioteca, com encargo a fim de que venha a ser construída uma biblioteca, são expressões que normalmente evidenciam que eu estou diante de um encargo. Mas não tomem essas expressões em sentido absolutamente estrito. Às vezes, nós empregamos essas expressões em um sentido inapropriado. Vocês conhecem o soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes? Sim? Conhecem? Tem um problema no soneto de fidelidade. Bom, quem sou eu para dizer que tem um problema? Mas a expressão posto que, antes do soneto de fidelidade, tinha uma acepção de conjunção concessiva. E depois do soneto de fidelidade, tem a acepção de conjunção explicativa. Então, depois do soneto de fidelidade, o Estevão é um imbecil, posto que um civilista. Já que ele é civilista, então ele é um imbecil de marca maior. Bom, tem um sentido explicativo. Na acepção anterior, posto que, como conjunção concessiva, o Estevão é professor, posto que um imbecil de marca maior. Ah, então para ser professor precisa ser imbecil de marca maior? Não, posto que significa embora. Embora um imbecil de marca maior, este sujeito desempenha a função de professor. Do ponto de vista fidedigno, posto que não é uma conjunção explicativa. Do ponto de vista mais fidedigno, é uma conjunção concessiva. Mas pelo uso, ela acabou tendo essa nova espécie de sentido. Essa nova espécie de significado. Então tomem cuidado, porque às vezes o sujeito ao praticar uma doação, ele lança mão de conjunções que parecem evidenciar uma espécie de condição, mas nós estamos diante de um verdadeiro encargo. É por isso que a gente precisa estudar o contexto em que o ato de liberalidade acabou sendo praticado. Precisamos fazer aquilo que vocês estudaram comigo no áudio número 12, sob o nome de interpretação. Terceira observação. A liberalidade pode ser revogada, caso esse encargo não venha a ser cumprido. Por iniciativa do próprio doador, se ele morreu durante a ação de revogação da doação, o exemplo que eu havia dado, o Ministério Público pode prosseguir na ação de revogação, os seus familiares não podem tomar iniciativa de revogar, se o doador não tomou essas providências enquanto vivo estava. E se o encargo reverte em benefício da coletividade, o próprio Ministério Público pode tomar a iniciativa da revogação da liberalidade, como vocês viram o professor Roberto Gosson no segundo ano do curso de graduação. Se eu tenho dúvidas se se trata de encargo ou de condição,
sempre interpretarei como encargo, porque é menos gravoso para a figura do adquirente. E para encerrarmos, artigo 137, por gentileza. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Então, se eu restringe a liberdade de alguém, eu digo, dou ao Caio a minha biblioteca para que estude para a magistratura do Estado de São Paulo. Puxa, eu estou direcionando excessivamente a vocação profissional da pessoa. Então, nesse caso, ele recebe a doação, simplesmente eu vou retirar o encargo que tolhe a liberdade de escolha profissional. Ele recebe a biblioteca que lhe pertencerá inteiramente. Agora, se eu digo, dou ao Caio a minha biblioteca apenas e tão somente para que estude para a magistratura do Estado de São Paulo, este apenas e tão somente é evidenciador de que esses estudos para a magistratura foram a razão determinante da liberalidade. E aí, não apenas o sujeito não estará obrigado a estudar para tal ou qual concurso, mas nesse caso ele não terá direito à liberalidade por mim praticada, porque foi a razão determinante. Na próxima aula nós falaremos a respeito dos defeitos do negócio jurídico, artigos 138 a 165. Vamos começar falando a respeito do erro. Então eu vou pedir a vocês que em casa, por gentileza, já comecem a leitura dessas disposições, 138 a 144 sobre erro, depois 145 e seguintes a respeito do dolo, e assim sucessivamente. Vamos analisar erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Temos uma aula muito extensa para encerrar o nosso terceiro bimestre. Então, se puderem já começar a leitura, eu ficaria muito agradecido. E na próxima quinta-feira eu tenho compromisso fora da instituição, então os senhores não terão uma aula comigo. Não sei ainda se terão alguma reposição, vocês vão ser informados oportunamente. Caso não tenham aula comigo, o professor Alenilton venha juntar as duas turmas, já procedam à leitura lá dos artigos 138 a 165 para chegarmos afiados na próxima segunda-feira. Combinado? Sem problemas? Agora vocês têm o professor Elcio, é isso? Está animadíssimo aí do lado de fora, tá bom? Obrigado pela atenção e até mais.